que aprendermos para colocar em prática, Pai, em nome de Jesus. Toma conta, Pai, desse lugar, nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Meus irmãos, nós vamos iniciar uma série de mensagens. E como sempre, inicia a série na Ceia do Senhor. E a série que vamos estar, trabalhando esse trimestre, a igreja vai estar ganhando um conhecimento bastante importante a respeito dos sinais dos fins, uma visão apocalíptica. E sei que é um assunto bastante que requer muito estudo também, e também tem muitas interpretações. Mas eu quero deixá-los tranquilos. Em que eu quero deixar vocês tranquilos? Porque há sempre aquelas teorias, né? Um é amilenista, o outro é pré-milenista. Uns creem que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Outros creem, né? São pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas. Enfim, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se eu colocar o café, depois colocar o leite, vai ficar café com leite, não vai? E se eu colocar o leite e depois colocar o café, fica o quê? Fica café com leite, não fica? Não? Leite com café? Então é pré-lactose, pós-lactose, é assim? E se eu colocar a mesma medida de café e leite colocando junto, o que fica? Fica mit, né? O que eu quero mostrar para vocês é que o fato central é que Jesus voltará. Esse é o fato central. Então, é importante conhecer? Sim. É importante saber. Uns têm uma linha assim, outro, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas o fato é que Jesus voltará. E todas as vezes que falamos de sinais. Não é? E eu gostaria, antes de ir para Mateus 24, que vai ser o texto base que vamos utilizar, eu gostaria de ir para Atos dos Apóstolos. E no livro de Atos, capítulo 1, há um aspecto importante que nós precisamos observar antes de entrarmos em todo o texto onde eu quero chegar e conversar com vocês. O texto diz assim, verso 6 em diante. Então, os que estavam, capítulo 1 de Atos, verso 6, então, diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em de restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, Jesus ascendeu aos céus. Veja que o texto, ele traz perguntas dos discípulos. Lá em Mateus 24, nós vamos ver que Jesus também vai responder perguntas dos discípulos. Agora, então, eu gostaria de ir para Mateus 24.
Mateus 24, eu estou aqui celebrando o meu amigo, Amarildo. Antes dele partir, ele mandou arrumar uma Bíblia que eu tinha, que eu falei, essa Bíblia eu gosto muito dela. E ele então me dá aqui que eu vou mandar consertar. E aí ele mandou consertar, restaurar. Isso, obrigado. E aí mandou fazer essa capa de couro, colocou o nome, tá? E aí ele não teve tempo de me entregar, mas a Rose me entregou e tem com muito carinho aqui uma cartinha que eu coloquei embutida aqui para não perder e sempre ficar. Obrigado, Rose. Então, está aqui o momento de celebrar um amigo, não é? Meu discípulo, que está num lugar secreto com o Pai, não é? Está já se deliciando daquilo que nós também vamos nos deliciar. Então, diz o texto diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. É interessante, eu estive em Jerusalém, é como se eu estivesse com um guia. Vem cá que eu vou te mostrar o templo. Eu me vi essa pergunta aos discípulos, como se Jesus estivesse fazendo um tour. Vem cá que eu vou te mostrar. E Jesus diz: não fica pedra sobre pedra. E no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximou deles, os discípulos, em particular, eles disseram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá na tua vinda e da consumação do século? Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos, e em meu nome dizendo, eu sou de Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Fala comigo. Ainda não é o fim. Vai ter tudo isso aí. Mas ainda não é o fim. Isso é importante. Isso marca um ponto no tempo. Muito importante. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o quê? O princípio. Então fala comigo, ainda é princípio. Ainda é princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, verá o fim. Quando, pois, verdes abominável desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estivessem na Judeia, fujam para os montes, para quem estiver sobreirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar
sua capa. Ai dos que estiverem grávidas e de dores amamentarem naqueles dias. Ora, orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque esse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não se tem havido e nem haverá sinais, jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas, por causa dos acolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito, portanto, não vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com o poder e de muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Até aqui, depois ele vai falar dessa parábola, ele vai trazer uma explicação da própria parábola que vai gerar o seu fruto no tempo certo. Mas o que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer para vocês algumas palavras-chave do texto. E a primeira coisa que a gente pode ver aqui nesse texto é, no verso 4, é não vos engane. O verso 6 diz, ainda não é o fim. O verso 8 vai dizer, princípio das dores. O verso 13 vai falar, amor esfriará. Verso 14, o indicador. Será pregado o evangelho do reino por todo o mundo. O verso 30, Jesus aparecerá visivelmente. Verso 37, 39, verso 44, estais apercebidos, estais preparados. Meus irmãos, quando nós olhamos o verso 15 de Mateus, e quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação, a desolação, predita pelo profeta Daniel. Quem lê, entenda. Jesus está chamando a atenção para as 70 semanas de Daniel, quando é descrito lá em Daniel. E a 70ª semana, as 70 semanas, ela dá início com a presença de Jesus. Então, nós temos que entender que esse período, quando trata desse período da volta de Jesus, e quando Jesus está aqui, é exatamente um sinal bastante relevante para a igreja. E a irrelevância está que o período de 70 se divide em duas partes. Divide 3 anos e meio e 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, quando chega o segundo 3 anos e meio, é o que nós estamos vivendo.
Mas o primeiro, Daniel narra, Daniel torna objetivo, claro o que ia acontecer. E o que de fato aconteceu? Quando Jesus disse que o templo ia ser destruído, foi destruído. Quando ele fala e que haverá, e não vai dar tempo, né? Eu até tentei aqui escrever, mas eu escrevi tudo aqui, mas eu acho que não vai me dar tempo de colocar. Mas no no tempo de Jesus, né, nesse período da destruição do templo, nós vamos ver aí Tito invadindo Jerusalém. Acabou com tudo. Nessa época, os exércitos de Tito, o general, ele invadiu Jerusalém. Foi tão sério o cerco foi tão sério, gente. E Daniel prediz isso. Que as pessoas lá dentro não podiam nem comer, nem beber. Houve fome. É como cercasse a sua casa e não deixasse você sair. E você fica dentro da sua casa sem poder sair, e acaba o alimento, acaba a água, acaba tudo, fecha tudo, não deixa ninguém, até o ponto de um dos momentos, diz Joséfo no seu livro, e o mundo tinha razão, e a Bíblia tinha razão, ele vai colocar que havia uma mulher muito rica, porque nessa época da invasão de Jerusalém também coincidiu com a época da Páscoa, onde todos os judeus vêm para adorar o Senhor. Era um momento assim, todo judeu vem para o momento de uma festa, chega para essa festa, Jerusalém está lotada, é uma festa fantástica, e naquele momento que está todo reunido, numa festa, entra um cerco. E esse cerco vem para destruir e matar. Nesse momento, os judeus, milhares e milhares, tanto de judeus como crianças, mulheres, morreram. E diz a história que esta mulher rica estava ali, e os zelotes, uns religiosos, bem religiosos, seguindo rituais, sente um cheiro de comida e vai lá pedir. Pedir não, vai tomar, né? E naquele tempo, naquela situação, havia roubo de tudo quanto é lado. Todo mundo estava precisando de alguma coisa. E quando ele vai comer, ele percebe que ele está comendo o filho daquela mulher. Naquela época, a dor foi profunda. O povo judeu estava sofrendo e a profecia estava acontecendo os 3 primeiros períodos das 70 semanas. Quando nós falamos disso, estamos falando, meus irmãos, daquilo que foi profetizado por Daniel. E se cumpre literalmente, está se cumprindo. E Jesus traz essa reflexão. Percebam que, veja o verso 3, estando ele mesmo no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos, em particular, dizendo, declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda no fim do mundo. E Jesus, tanto Jesus como Paulo vai fazer isso também, eles vão dizer, olha, a resposta fica clara, quando vocês verem esse templo cair, ruir, isso vai cair, vai ruir. E não é a primeira vez que o templo é derribado. O templo foi derrubado de Salomão, foi reconstruído, depois foi derribado, Artaxerxes derrubou esse templo.
Então, ele diz, olha, eu não sei os dias. Jesus mesmo disse, eu não sei que dia ele voltará. Não nos compete. Mas ele fala sobre dias, ele fala sobre sinais. E ele fala da importância dos sinais. E para a igreja, nos dias de hoje, os sinais são importantes. Você não aterriza um avião se não tiver sinalizador, não é verdade? Precisa de sinais. E os sinais, eles trazem uma indicação, um caminho. Você vai viajar, você tem sinais. Tantos quilômetros, tantos quilômetros, tantos quilômetros. Para a direita, para a esquerda, é subida, é descida. São curvas. Mas eu quero colocar para você que existem dois tipos de sinais dentro de uma visão apocalíptica. O sinal da certeza. Então, o sinal da certeza é aquela que realmente mostra que Jesus voltará. Temos certeza de que Jesus voltará. E isso está desde o verso 1 até o 14. Jesus está falando, isso é fato. Vai acontecer. É fato. E nós estamos vendo e assistindo a igreja passando por grandes tribulações. Mas ainda é só um sinal. Lembra-se? Ainda não chegou o fim. Ainda só é uma amostra. Estamos vendo hoje momentos, é um sinal, a pandemia é um sinal. Houve algum sinal, houve alguma pandemia como a que houve agora no mundo? Houve, Fabião, no mundo? Nunca houve uma pandemia como a coronavírus. Nunca. Que influenciasse a política financeira, a igreja. Não houve. E esse é um sinal. É um sinal. Então tem sinais de certeza e sinais de iminência. Sinais que mostram que está para vir. E tem sinais que é certo. Então, que Jesus, o sinal de certeza, que Jesus vai voltar. O texto deixa claro. O sinal de proximidade é aquela que é iminente, é uma ameaça, é uma aproximação, há uma urgência. E quando vemos esses sinais, presta atenção. Então, os sinais de 1 a 14 são sinais de quê? De certeza. Está aí, está claro, está acontecendo. As coisas estão à vista. São fatos reais. Então, para isso, esses sinais servem para quem? Para os incrédulos? Não. Esses sinais servem para a igreja. Só a igreja que entende isso. O mundo não entende isso. Isso não é um sinal. Não é um sinal para incrédulo. Porque o incrédulo, ele não vai perceber esses sinais. Só entende os sinais nós que temos uma viva e gloriosa esperança. Nós sim. Nós sim. A igreja sim. Um detalhe que eu queria deixar. Tem algumas coisas que são chaves, eu não posso deixar escapar. O templo foi derribado, certo? Várias vezes. E reconstruído.
Mas há uma coisa importante aqui. Que o templo foi derribado e Jesus inaugura um novo templo. E agora, o templo sou eu. O templo é você. A igreja, essa não é derribada. Essa não é destruída. Porque agora ele não habita em templos feitos por mão de homens. Por isso nós entendemos, compreendemos. Então, esses versos de 1 a 14, estamos aqui vendo alguns tipos de fatos, né? E vemos erupção de vulcões, está tendo um vulcão agora que está derramando as suas larvas. Terremotos, parece que houve um terremoto aqui no Brasil, ontem, antes de ontem, alguma coisa assim. Eu vi rapidamente, não tive tempo de ler, eu estava lá no retiro. Nós estamos vendo pestes de todo tipo acontecendo. Há uma possibilidade de uma nova onda de vírus acontecendo no mundo. Há falsos profetas. Gente, o que tem de falso profeta, de ensinos errados e conversa fiada por aí é muito grande. As pessoas pensam que igreja é comércio. E o tanto que abre igreja e fecha igreja é uma vergonha. Mas está predito. Tem pessoas que ensinam pela rádio e televisão coisas terríveis. Está acontecendo, sim. E para enganar muitos, há guerras. Há guerras. Há rumores de guerras? Também. Há guerras de várias maneiras? Há guerras de várias maneiras. Há fome? Claro que há fome. E muita fome, mas não é essa fome que vocês ouvem falar de política aqui não, nesse Brasil. Um fala, outro fala. O brasileiro não sabe o que é fome não. Porque você pode até ir lá numa favela ou em um lugar bem ermo. Você vai ver a pessoa ainda forte. Mas vai num país onde realmente não tem comida, nada. O pastor João sabe que é fome, né, pastor João? Ele sabe. O pastor João disse que lá no Nordeste ele comeu capim, né? A mãe dele dava capim para comer, não é isso? Sabe o que é fome? Mas há países inteiros, cidades inteiras, sem comida. Por pressões de guerras. Por força de poder. E quando essas coisas vêm, a população fica confusa, a política fica confusa, a economia fica confusa. Porque eles não têm o olhar que nós temos. Então eles ficam jogando na horizontalidade. Sabe aquela coisa, eu vou usar uma expressão aqui, quando, desculpe a expressão, alguém faz uma coisinha errada no meio de uma rodinha assim, e todo mundo abre a rodinha, e aí foi você, não, foi você, não, foi você, foi você, não, foi você, não, foi o outro, não, foi você. Quando acontece uma catástrofe, uma situação como esta, todo mundo começa a querer dizer quem foi. Precisa de culpados. Mas por quê? Porque eles não têm uma visão escatológica. Não é igreja. Nós não entramos nessa. Por quê? Porque nós sabemos o que é que está acontecendo. Só não sabe quem não lê Bíblia, quem não ora, quem não se consagra, quem não se prepara. Aí fica entrando em discussões que não precisa. Veja que o verso 6 diz: mas ainda não é o fim. E como vemos um pouco mais abaixo no verso 8, ele diz, ser o princípio das dores. Aí a mulher sente
Vamos pensar sobre isso. Aqui, nós vemos um tipo de sinal. Quando a mulher está grávida e sente a contração, é uma iminência, não é? É um sinal, não é? E o que faz? O que faz quando a mulher sente aquela contração? Não entendi. O que faz? Não entendi. Se prepara, né? Prepara a mala, prepara isso, prepara não sei o quê, e todo mundo, aí vem a mãe, vem a avó, vem a tia, vem o cachorro, vem todo mundo junto. É agora! É aquela coisa. É o preparo, não é? É o dia. Mas ainda é a contração. Vem a primeira, ainda não chegou. E o que Jesus está mostrando é exatamente isso. Quando ele diz, olha, se prepare. Se prepare. E aqui vai a mensagem central desta palavra. A igreja preparada. A igreja preparada. Porque Jesus está mostrando exatamente que devemos nos preparar. O Paulo estava cantando aqui, depois ele começou a profetizar e falar da necessidade da igreja. Então nós vemos que a igreja precisa se preparar, porque a igreja precisa entrar numa vida santa, de confissão, de arrependimento. É o tempo de você se preparar. Os sinais estão acontecendo, então é o tempo de você se preparar. Sem dúvida, há aquelas pessoas que realmente não vão porque não querem. São joio mesmo, são pessoas que não querem Deus. E muitas vezes estão dentro das igrejas porque gostam de estar em sociedade. É o joio aí espalhado. Mas tem pessoas que amam Jesus, estão desviados por uma dor qualquer, por uma situação qualquer, estão desviados dos caminhos do Senhor, não estão nem na igreja, e Jesus os ama. E Jesus está dizendo para você, se prepare e volte, eu não te abandonei. Há os apóstatas? Sim, há os apóstatas. Mas há aqueles que estão machucados por alguma coisa. E o Senhor está dizendo, arrependa-se. Confessa o seu pecado. Voltem. Volte. É tempo de você voltar. As coisas estão acontecendo. Jesus diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai não ser por mim, volte. Ele está dizendo, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, volte. Volte porque eu morri para te salvar, volte. O fim virá, volte. Os sinais estão aí. Então essa classe de pessoas que estão machucadas, eu quero dizer para você, você que está me ouvindo, o Senhor não apaga o pavio que fumega. Ele não vai pisar, né, Marlene? Ele vai jogar água para brotar. Né? Está lá caído, quebrado, no chão, machucado. Mas o Senhor vê ali uma alma que Ele já salvou. E Ele diz, levanta. Joga água. Eu vim te buscar. Você é meu. Você é salvo. Ele não acaba de arrebentar. Não, Ele não faz isso. Ele vai dizer, olha, eu estou aqui para ajudar você. Eu estou aqui para levantar você. Então, nós vemos sinais de eminência. E quero colocar aqui para vocês mais dois aspectos. Dois aspectos que vão acontecer. A apostasia mundial. Isso não aconteceu ainda. E quando o verso 15 fala o homem do pecado, verso 15... Vamos aqui para o verso 15. Quando, pois, virdes abominável desolação
de que falou o profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver... O que o Senhor está dizendo? Não olhem nem para trás. Se preparem para esse momento. Se preparem. Haverá um momento que vai ser o momento da ida. Só que essa ida para a igreja é a vida de santidade. É a vida de arrependimento. É a vida de você proclamar Cristo, anunciar Cristo. É tempo de preparo, é o tempo da evangelização, é o tempo da proclamação. Quando, pois, virdes está no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel. Quando, pois, virdes está no lugar a abominação. Desolação. Isso ainda vai acontecer, meus queridos. Vamos fazer um passeio agora lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E Paulo está exortando a igreja, ensinando a igreja quanto a isso. E por quê? Porque lá em Tessalônica, há uns falsos profetas lá, ensinando sobre a volta de Jesus e ensinando coisa errada. E Paulo vai tratar sobre isso. E nós precisamos entender, também ver que Paulo está colocando sobre o fim. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente. Isso é, não deixe escapar isso, não esqueça, não tire isso da sua mente, mantenha-se firme, Jesus vai voltar, mantenha isso na sua mente, espere, tenha na mente. Com facilidade, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Iminência. Ainda não chegou. Até que primeiro venha a apostasia, revelado. Aí veja bem, seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição. 2 sinais: apostasia e o homem da perdição. O filho da perdição. Ainda não chegou, mas vai chegar. Então nós podemos pegar que esses 70 anos, dividido em 2 partes, a segunda parte é a parte que nós já estamos vivendo, e isso são simbólicos, gente, são sinais simbólicos, não está falando coisa literal, porque senão a conta não fecha. Então, nós estamos vivendo um tempo que já está aí, ó. O cenário está sendo montado. Quando vocês viram que estávamos falando de globalização, os pastores começaram a colocar a respeito disso, a igreja começou a falar a respeito desse alinhamento. Mas há um alinhamento religioso acontecendo, e o Papa Francisco esteve fazendo já uma aliança com os árabes e coisas assim. Há um preparo mundial. As coisas estão se convergindo. Porque essa conversão, ela é política, ela é religiosa, ela é econômica. E a igreja precisa entender esse movimento. E essa falsa doutrina, Paulo então vem e já dá a direção.
Ele está falando então do que? Dessa apostasia no meio religioso. É a igreja que continua se misturando com o mundo. A fé de muitos vai esfriar. Você pode reparar que você já não lê nem Bíblia. Você não ora. E está predito aqui. Mas o Senhor está dizendo, você que não lê Bíblia, você que não ora, você que dá mais valor para dinheiro, você que dá mais valor para ficar na sua casa, para ficar dormindo, para isso, para aquilo, você que esquece que repentinamente virá como um ladrão. Mas todos verão. Todo olho verá. Todo olho verá. Ninguém deixará de ser testemunha da vinda do Senhor Jesus. Mas o Senhor está alertando a igreja. Está dizendo para você e para mim, é tempo de estarmos conectados. E por isso o tema desse ano é conectados para a volta de Jesus. É para a volta de Jesus, é estar conectado com Ele. Então, se é estar conectado com Ele, também é tempo missiológico, é tempo de urgência, é tempo da igreja correr, proclamar, anunciar o Evangelho, para que todos sejam salvos. Nas vigílias, é necessário você aquecer o seu coração. Eu preciso estar preparado. E o preparado não é a bolsa da mulher que vai para a maternidade. É preparar o seu coração limpo. Mas vai se levantar um líder mundial religioso que vai perseguir a igreja. Aí você vai ver a grande tribulação. E para quê? Tem finalidade? Claro que tem. Tem. A grande tribulação vai ser o momento da prova. Quem ama e quem não ama Jesus. A grande tribulação, a perseguição virá. Ele virá. Vai ser levantado esse líder mundial. Esse líder mundial vai ser colocado pela própria igreja, pelos falsos crentes. Vai colocar esse cara lá. É o anticristo se levantando, colocado com a anuência da igreja. Mas depois que ela fizer isso, ele vai dizer assim: eu sou Deus. E Satanás começa a agir. E o tempo chegou. Evidências são claras. Lá em Gênesis, quando a igreja, aliás, o povo judeu se afastou de Cristo e começou a entrar o mundanismo começou a entrar no povo, que fizeram sexo com outros espíritos que nasceram os nefilins, os gigantes. Nós vemos também um fato que ocorreu, e foi fato pela corrupção, pelo mundanismo, que entrou, pela frieza espiritual, que entrou. Nós vemos um fato real: Sodoma e Gomorra. Nós vemos um fato real pela corrupção da humanidade, pelo pecado da humanidade. Deus diz para Noé: prepara a arca, prepara, porque eu vou destruir com água. E ele e a sua família entrou na arca. E agora o Senhor está dizendo: igreja, se prepara, porque o tempo está chegando. A palavra de Daniel já se cumpriu. O tempo foi derribado. A grande perseguição aconteceu, mas ainda não é chegado o fim. Mas perceba os sinais. Perceba os sinais.
que parece, meus queridos, que algumas pessoas de fato se deixam enganar. Acha que vocês estão brincando com Deus. Vocês estão brincando com Deus. Fica chamando a atenção para si, ó. O dia que você aprender, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, você vai entender o que o Senhor está falando. O dia que você parar de querer chamar atenção para você ser contemplado nas suas mimos, você vai entender o que o Senhor está falando. Negue-se a si mesmo. Ai, ninguém isso, ninguém aquilo. Ninguém vai estar aqui para te mimar. Aqui estamos para te ensinar. Toma a tua cruz e vai. O negócio é fera. É fato. É fato que Jesus voltará. E é fato que você também passará pelo moinho, pela prova. E você precisa estar preparado. Você está preparado quando alguém chegar e meter um revólver bem na sua testa assim? Você nega Jesus? Nega Jesus agora. Isso já acontece, gente. Não é mesmo, Marlene? Marlene que sempre está ligada nas questões missiológicas, professora de missões. A igreja precisa estar preparada. E eu estou chamando a atenção de vocês, porque é tempo de preparo, é tempo de renúncia, é tempo de negar o eu, é tempo de dizer: vem Maranata, vem Jesus, porque eu estou preparado. Haverá tempo que a igreja vai ser perseguida, e nós não vamos poder mais estar assim. Porque estamos sendo perseguidos. Mas eu tenho a palavra no coração que me sustenta. Que me sustenta. Meus irmãos, eu não tenho tempo mais para caminhar. Escrevi 8 laudas, mas cheguei só na 4ª. Mas Paulo está dizendo que o conhecimento deste homem, por meio dos ensinos de Jesus, foram preparados para a igreja primitiva. Aqueles que se opõem e se levantam contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Verso 4. Senta e se apresenta como? Lembra-se que eu falei agora há pouco? O anticristo. Ele se apresenta e senta com Deus. O que você vai fazer com a sua vida? Não é tempo mais de brincar. Não é tempo mais de brincar de igreja. Não é mais tempo de brincar de cantar, tocar. É tempo de adorar mesmo. É um outro tempo. Você sabe que quando Jesus veio e derrubou o templo, acabou todo com o Velho Testamento, com aquela ideia de levita, aquela coisa. Agora é outro tempo. Mudou o tempo. Virou. Agora vós sois o templo de Deus. Agora eu sou o templo. Meus irmãos, a coisa mais triste é que quando Antíoco Epifânio, ele veio para entrar no templo, e sabe o que ele fez no templo de Jerusalém? Ele profanou, colocando vísceras de porcos no templo, profanando o templo. E é isso que nós estamos falando, que Daniel capítulo 9 verso 27,
está falando, verso 27, 28, capítulo 11, verso 36 de Daniel. E é isso que vai se repetir. A profanação, a destruição. Só que, o que é que acontece hoje? Você está profanando. Você está profanando o templo. Haverá sinais externos? Haverá. Mas vejam que quanta safadeza você está fazendo. Desculpe a expressão, viu? O quanto você nega Jesus. O quanto você se afasta de Jesus. O quanto você não adora. O quanto você nega ler a palavra. O quanto você nega se preparar em jejum e oração. Você sempre tem uma desculpa, cara. Você sempre tem uma história para contar. Você sempre tem uma justificativa. Ah, não posso, você não pode porque você não tem Deus. Porque quem tem Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Quem tem, tem. O Senhor diz assim: não seja maledicente. E você é maledicente. Julga as pessoas, fica falando, faz acepção de pessoas. O Senhor está dizendo: isto é um sinal de que você não me ama como deveria amar. Porque aquele que me ama, ama a si, ama o próximo e ama a mim, na mesma proporção. E aí o que você faz? Não ama o próximo e quer amar a Deus, logo não se ama. Está entendendo? O Senhor está dizendo: é tempo de se preparar. É tempo de se arrepender. É tempo de se arrepender. Os sinais estão aí. Sinais claros que se manifestam e sinais que demonstram uma aproximação. Sinais que ainda vão acontecer. Eu quero despertar a igreja. Despertar a igreja. Quero despertar a igreja para a volta de Jesus. E não há outro jeito. Não há outro jeito, viu, Sansão? Não há outro jeito. Você viu que o ladrão chega sem nem ver. Tá vendo? Se não tiver, atento. Prepare o teu enxoval para encontrar Jesus. Prepare o teu enxoval para encontrar Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Peço a você que ore, aliás, que você possa ler Lucas 21. Lucas vai tratar do mesmo tema. Que você leia Atos 1 e 2. Que você leia 2 Tessalonicenses capítulo 2. Para você ter uma amplitude maior do que o Senhor está dizendo. Faça isso do seu estudo particular, para você entender um pouco mais sobre o que o Senhor está falando. Essa mensagem, ela apenas situei alguns pontos no tempo. Mas, e o que você precisa fazer? Mas você precisa fazer o seu estudo particular. Porque estudar sobre o fim é para a igreja que vai ouvir a trombetas tocando. Um dos pastores ainda vai pregar sobre Apocalipse e as suas trombetas. E vocês vão ver nas trombetas, vocês vão ver esse estudo de Mateus 24, das perseguições, vocês vão ver lá em Apocalipse. É que não dá para a gente entrar nisso, mas lá em Apocalipse, um dos pastores da nossa série vai tratar desse assunto e vai projetar Mateus 24 lá para Apocalipse, e vocês vão ver as trombetas e o que vai acontecer. São fatos que vão ocorrer. Amém? Gostaria que você abaixasse sua cabeça nesse momento e se colocasse como se fosse, eu sei que para os homens é difícil isso, mas
se colocasse como se fosse a grávida que sente contrações. A iminência da volta de Jesus. Mas você não precisa ter ficado grávido. Você pode ter acompanhado alguém que está sentindo contração e que precisa preparar tudo. Mas a imagem que Jesus traz é muito interessante. E eu quero saber o que é que você vai precisar, o que é que você precisa fazer para preparar a sua vida. Que santidade não tem ainda nessa mochila para a volta de Jesus. Pai querido, Pai, obrigado porque essa palavra tem a ver comigo, tem a ver com a minha vida estar apercebido como as virgens prudentes e as tolas. Me ajude, ó Deus, a ser a prudente, que a minha lamparina fica acesa, não tem falta de óleo, não tem falta do azeite. Meu Deus, abençoe a nossa igreja Ágape, para que todos possam estar apercebidos e se preparando para encontrar com o Senhor. Os sinais estão acontecendo, estão visíveis. Ainda faltam esses 2 sinais, Pai, mas também sentimos que está próximo, e nós queremos estar preparados para a sua volta. Nós não estamos, ó Deus, cegos nem surdos para não perceber o que está acontecendo, e que estamos sendo preparados para encontrar com o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, abençoe essa igreja, abençoe a igreja no Brasil, e quando nós passarmos pela grande tribulação, possamos ainda, como no tempo de Jesus, dos primeiros 3 anos e meio que eles foram pendurados de cabeça para baixo, e muitos foram mortos pelo caminho, meu Deus, milhares e milhares, milhares e milhares de cristãos, eram tantas cruzes de cabeça para baixo, de pessoas penduradas, era um cheiro enorme de carniça, de carne podre, os abutres vinham para comer. Ó Deus, terrível dia foi, mas eu quero te pedir, ó Deus, prepare essa igreja, ajuda-nos a estar preparados, ajuda-nos a lutar contra a nossa carne, ajuda-nos a lutar contra a carne, ajuda-nos a investir no teu reino, para mais pessoas serem salvas e libertas. Ajuda-nos a investir na expansão da tua palavra. Pai, eu te peço isso, em nome de Jesus, e que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Aleluia. Olá, você está no Ágape News. É tempo. Olá, você está no Ágape News.
Você está no Agape News. Você está no Agape News. Outubro é o mês das crianças e o Ministério Agapinho está preparando uma festa incrível para elas. Teremos uma manhã com muita diversão no dia 17 de outubro, um domingo. Mas fiquem ligados, a festa vai começar às 8 horas e terminar ao meio-dia. Maiores informações é só procurar a equipe do Agapinho. Agora o recado é para os homens da verdade. Na segunda ou quinta-feira do mês, você tem um encontro marcado aqui na igreja às 19 horas com o pastor Cláudio e a equipe dos Homens da Verdade. Nestes encontros, está sendo estudado o livro Discipulado Masculino, que trata de questões muito importantes sobre sacerdócio, família e vida cristã. Não fique de fora! No livro de Atos, a igreja primitiva nos inspira a vivermos uma cultura de oração coletiva. Orar juntos nos leva a outro patamar de busca. Na história da igreja, os maiores avanços no reino de Deus aconteceram quando os cristãos oravam juntos, provocando verdadeiros avivamentos. Aqui na nossa igreja, toda sexta-feira, a partir das 22 horas, temos um momento de busca, adoração e clamor ao Senhor. Venha e participe conosco! Você já sabe que aqui na nossa igreja, todo dia é dia de fazer o bem. Então não se esqueça de separar 1 quilo de alimento não perecível antes de vir para o culto nos próximos domingos. Você também pode ofertar a sua doação pelo envelope, Pix ou depósito na conta do Cedesa. Mas não se esqueça de especificar o destino da sua doação. O Ministério Fonte de Amor continua na sua missão de levar salvação, fé e esperança aos corações necessitados. Faça parte doando segundo as suas possibilidades. Você que está nos visitando pela primeira vez, nós ficamos muito felizes com a sua presença. Acompanhe o nosso time do Ministério crescer para que possamos conhecer você. Que Deus te abençoe e até a próxima!